Hoje, gente, eu vou ensinar para vocês um delicioso bolo de Kit Kat que eu fiz para o aniversário do meu filho. Fica uma delícia, gente, é muito fácil de fazer. E para começar, nós vamos precisar agora de 3 ovos, que a gente vai começar a fazer a massa, tá? 3 ovos, gente, você vai mexer esses ovos e vai colocar também 1,5 xícaras de açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, mas você pode também estar usando o açúcar refinado, tá? E é só você mexer primeiro com os ovos, tá? Os ovos com açúcar. Deixa assim, gente, bem esbranquiçadinho. Depois você pode colocar meia xícara de óleo, tá? Só meia xícara, pessoal. Não coloca mais óleo não, para o seu bolo não ficar pesado. Mexe bem e agora eu vim acrescentando a farinha de trigo. Coloquei farinha de trigo aos poucos, dei uma paradinha aí, coloquei também meia xícara de chocolate em pó, 50%. O 50%, gente, ele não vai deixar seu bolo muito doce, vai ficar um bolo mais escuro, vai ficar maravilhoso esse bolo. Coloquei 1 xícara de água morna, gente, não pode ser água fria, a água tem que estar bem morninha para quente. Daí você volta a misturar aí, ó. Mistura bem, gente. Você vai perceber que essa massa, ela não vai ficar uma massa assim pesada, tá? Ela fica uma massa mais líquida, é isso mesmo, tá? Essa massa, ela fica mais líquida mesmo, ela fica perfeita. Depois que você dissolver bem essa massa e ela ficar bem líquida assim, você já pode colocar por último 1 colher de sopa rasa de fermento em pó, tá? E depois que você colocou o fermento, você vai voltar a mexer delicadamente, tá? Não precisa mexer muito o fermento não, é só você dissolver bem mesmo. Depois disso, gente, eu já preparei a minha forma, eu já untei ela, tá? Com margarina e farinha de trigo. E também já pré-aqueci o meu forno a 180 graus, tá? Deixei lá aquecendo uns 10 minutinhos antes de eu colocar meu bolo passar. Depois que eu levei para assar, gente, ele assou aproximadamente 40 minutos. O bolo de chocolate, ele demora um pouquinho mais. Pode ser que no seu forno demore um pouquinho mais, tá? Uns 45 minutos. Depois que eu assei meu bolo, gente, eu dividi a massa em 3 partes e deixei ela reservada ali esfriando e já fui começar o preparo do nosso recheio e cobertura, gente. O mesmo recheio eu vou usar também para cobrir o nosso bolo, tá? Não fiz separado, fiz junto mesmo. Coloquei, gente, 1 colher de margarina, você pode estar usando manteiga, 2 caixinhas de leite condensado, gente. E coloquei 3 colheres de achocolatado em pó 50% também, vai ficar um brigadeiro bem gostoso. Com o fogo ainda desligado, eu mexi muito bem essa mistura, gente. Depois que eu misturei tudo isso, aí sim que eu liguei o meu fogo, tá? No fogo médio e fui mexendo o brigadeiro até desgrudar do fundo da panela, tá? Esse é o ponto, ó. Depois disso já pode desligar e deixar esfriando um pouquinho. Coloquei um plástico, gente, coloquei plástico filme, tá? Na minha forma, na mesma forma que eu assei o bolo. Eu coloquei o plástico para ficar mais fácil depois para mim virar esse bolo, tá? Para mim desenformar esse bolo. E eu comecei colocando a primeira camada. Coloquei a primeira camada de recheio, gente, tá? Não deixe esfriar demais o brigadeiro, deixe ele um pouquinho morno ainda para você conseguir espalhar melhor aí no seu bolo. Ó, coloquei, gente, dividi em mais ou menos em 3 partes o recheio. Coloquei a primeira parte, recheei bastante, ficou bem recheado, ó. Espalhei com uma colher, com a ajuda de uma colher, até fechar todo o bolo, ó. Depois eu já vim colocando a segunda parte do meu bolo. Gente, detalhe, eu não precisei molhar a minha massa, tá? Eu gosto dela assim, mais sequinha, porque essa massa de chocolate, ela fica uma massa bem gostosa. Ela é uma massa bem úmida, ela fica maravilhosa, então não tem necessidade de eu molhar a minha massa. Mas se você quiser molhar, fique à vontade, com a calda da sua preferência. Coloquei, gente, a segunda camada de massa. Olha que massa maravilhosa, gente, fala sério. Ela fica perfeita, né? Agora eu vim colocando também, gente, mais uma camada de recheio, tá? Lembrando que eu deixei um pouco reservado pra gente fazer a nossa cobertura aqui no bolo. Recheei muito bem, ó, o nosso brigadeiro, que por sinal, gente, esse brigadeiro ele fica delicioso, tá? Ó, recheei, espalhei com a colher. Olha que delícia, pessoal. E agora, gente, eu vou vir com a nossa última camada de massa. Feito isso, eu cobri, gente, com um plástico, deixei bem fechadinho e levei na geladeira por aproximadamente 1h30, tá? Para esse brigadeiro dar uma firmadinha, para não assim ficar escorrendo na hora que a gente for virar o bolo. Então ele fica firminho, ele fica perfeito para você virar ele, tá? Deixa na geladeira um pouquinho antes de você querer decorar seu bolo. Tá? Aguenta a ansiedade aí, que eu sei que a parte de decorar é mais gostosa, né? Mas tem que esperar um pouquinho.
Daí eu peguei minha travessinha que eu tenho aqui, gente, pra mim virar o meu bolo, tá? Essa aí eu sempre uso com essa medida da assadeira que eu vou deixar pra vocês na medida da assadeira na descrição, tá? Virei o meu bolo. Olha como que eu faço, gente. Coloco assim, ó. Depois eu já viro rapidinho. E quando eu coloco o plástico, ajuda demais, tá? Fica muito mais fácil. Não tem perigo do seu bolo cair, nada disso. Muito fácil, pessoal. Tirei, olha só como que ficou. Ó, já dá pra ver, gente, que essa massa, ela fica bem macia, né? Tá vendo aí, ó? Ela fica bem úmida, ela fica maravilhosa essa massa. Por isso que eu não molho meus bolos, tá? Principalmente quando eu faço pra criançada. Os meus filhos, né, eles gostam do bolo mais sequinho. E como essa massa já fica bem gostosa, ela fica úmida, então eu não molhei, tá bom? Mas é opcional. E agora, gente, aquele restinho de brigadeiro que sobrou, como tinha esfriado um pouquinho, o que eu fiz? Eu coloquei 2 colheres de leite, leite comum. Olha só como que ele ficou mais molinho. Pra ficar mais fácil pra gente cobrir nosso bolo, pra gente espalhar no bolo. Ou se você quiser também, você pode colocar umas 2 colheres de creme de leite. E é só mexer e agora a gente vai começar a cobrir o nosso bolo. Olha só que delícia, gente. Tem pessoa que prefere fazer com ganache, né? Ó, o brigadeiro eu acho melhor, porque ele gruda mais. Como ele é mais grudento o brigadeiro do que o ganache, o Kit Kat ele firma melhor, tá? Na hora que você for colocar o Kit Kat. É só você espalhar bem, ó. Espalha bem todo o seu bolo, pessoal. E olha só que lindo que tá ficando. Ele fica um bolo bem chocolatudo, bem escuro, gente. Ele não fica muito doce. Olha só, ele fica perfeito. Olha o brilho desse brigadeiro. Agora é a parte mais gostosa. Vamos começar a colocar o nosso Kit Kat. Gente, eu usei 10 pacotinhos, tá? Eu fiz meio a meio, branco e preto. Então, eu usei 5 do preto e 5 do branco. E é só começar a colocar, gente, um do ladinho do outro, tá? Não gosto de deixar espaço entre eles. Eu coloco bem juntinho. Olha só que lindo. Se você for fazer ele de uma cor só, você pode colocar 2 em 2 grudadinho, tá? Não precisa, assim, tirar as 4 partes, tá? Você pode colocar 2 em 2, mas assim eu acho que fica mais bonito, olha. Eu fui colocando em todo o bolo, gente, eu usei para medida dessa forma que eu vou deixar na descrição para vocês, os exato 10 pacotinhos, tá? 5 do branco, 5 do preto. Olha que lindo que ficou. Gente, como o tema do meu filho é futebol, eu vou usar esse granulado na cor verde, tá? Mas você pode colocar M&M, o que você quiser, que fica lindo. Ó, eu coloquei o verdinho, ó. É uma opção muito legal, é uma opção também muito econômica, gente. Ele fica super lindo. Esse verde é lindo, olha só como que tá ficando. Eu preenchi bem, tá? Não deixa faltando nada pra ficar um bolo bem bonito. Olha só. Pessoal, desculpa, tá? Tô com a voz meia rouca, que eu tô com um pouquinho de gripe, tá? Mas vamos que vamos. Olha que lindo que ficou, tá parecendo um gramado verde. Muito fácil. Depois, gente, eu comprei também uma fita de cetim, tá? A largura de um dedão, mais ou menos. E dei um laço, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu não sou muito boa para laço, tá, gente? Ó, mas eu consegui fazer, ficou ótimo. E tem que colocar a fita, pessoal, porque é importante, é a fita que dá estrutura, que não vai deixar cair seu Kit Kat, tá? Se na hora que você for colocar, começar a cair, gente, é normal. Você dá uma grudadinha, assim, apertadinha com a mão que dá certo. Olha só, gente, ficou uma gracinha, né? Fala sério. Maravilhoso esse bolo. Depois, se você quiser também, gente, colocar aquele tag topper de bolo personalizado, fica lindo também. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz no meu filho. E tá aí, gente, o bolo, ó, prontinho. Maravilhoso, ó. Super fácil de fazer, gente. Não precisa pagar um absurdo para você comprar um bolo desse, que assim fica muito mais econômico você fazer aí na sua casa. Daí eu também coloquei, gente, essas plaquinhas que ele queria no bolo. Olha que gracinha. E olha o resultado como ficou. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, gente, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda demais aqui no crescimento do canal, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!